Olá para você que está chegando agora ou já nos acompanha aqui pelo canal 26 UHF da TV Indaiá ou também está conosco pelo www.tvindaiá.com.br, o nosso site na internet, na Rede Mundial de Computadores. A nossa programação acontece aqui em tempo real. Você vai lá, clica no botãozinho, abre, amplia e você assiste a nossa programação ou na sua Smart TV ou pelo próprio computador. Eu sou Jair Italiani e esse aqui é o Papo Livre, o programa que está no ar agora. E eu recebo agora, deu prazer em receber a Isabelle Fenili, queridíssima Isabelle, que é proprietária da Fato Uniformes. É uma empresa especializada em uniformes para executivos. Isabelle, obrigado por estar aqui, é um prazer recebê-la. Vamos contar para a gente aí um pouco da história da Fato, como é que começou. Vamos lá. A Fato está aqui em Campinas. Nós estamos há 15 anos no mercado de Campinas e vendemos tanto para o interior como para São Paulo e alguns estados do Brasil também. A especialidade de vocês não é uniforme de chão de fábrica, é executivo, é administração. Como é que no funciona? início nós fazíamos vários segmentos, tanto chão de fábrica, profissional, gourmet, saúde, e aos poucos nós fomos vendo que precisávamos nos focar um pouco mais a nossa empresa para produzir um produto melhor. E aí nós fizemos a opção do uniforme social. O uniforme da secretária, o uniforme do executivo, da recepcionista. Isso nos fez assim, bem mais feliz, essa produção e esse nicho de mercado. É bem bacana. Vocês trabalham bastante com hospitais, clínicas, não é isso? Sim. Os nossos clientes, os maiores clientes, os hospitais e laboratórios, nós conseguimos uniformizar o que a gente chama do full line deles. Então, desde a recepção até a parte de dentro, pijamas privativos, a gente consegue vender para o hospital inteiro, todos os setores. Então, é um bom cliente para nós, realmente são os hospitais e laboratórios. Ainda você está vendo aí nas fotos, enquanto a gente está conversando aqui, nós estamos passando para vocês aqui algumas fotos da estrutura da Fato, como é que eles trabalham lá. E também dos uniformes que eles fazem. Qual é a dificuldade maior para vocês em termos de confecção? Olha, o mercado de uniforme é um mercado feroz. Qualquer 20 centavos numa cotação, num orçamento faz diferença. Então a gente tem que ter assim, sempre uma empresa muito enxuta, custos muito corretos, porque a gente participa de licitações muito ferozes mesmo, assim, as empresas de uniforme, como praticamente todas, fazem modelos muito próximos, né? Blazers, calças, são cores básicas que precisam usar. Então, o diferencial aonde é preço e a qualidade, sem dúvida, do produto e o processo disso, que esse é um diferencial nosso. Nós desenvolvemos um processo no decorrer desses anos, desde do ponto de fechar o pedido, de aprovar o pedido até a entrega, a gente segue um processo muito preciso, um cronograma muito violento mesmo, para que a gente tenha a pontualidade, que é o diferencial da nossa empresa, sem dúvida nenhuma. Legal. Mas você começou nessa área porque você já tinha alguém da família, não é isso? Sim. Minha mãe tem uma confecção de moda em São Paulo. Não tem nada a ver com uniforme? Não, mas aí foi muito interessante porque eu sempre trabalhei com ela, aprendi tudo o que eu sou, assim, da minha vida, o know-how desse segmento de confecção com ela, e trabalhamos mais de 15 anos juntas. E ela faz moda, uma coisa muito criativa, ela fazia a parte criativa e eu fazia a parte administrativa e comercial da empresa. E aí quando nós trouxemos a Fato para Campinas, eu quis separar isso e fazer a nossa empresa. Então eu juntei o que eu aprendi lá, da parte da roupa, do desenvolvimento, com o perfil que mais nos atendia. O uniforme assim, eu amo o que eu faço, adoro o nicho que a gente escolheu do mercado. As linhas, os modelos são linhas mais perenes, né? Mas não é só a moda que diz isso. O negócio requer um processo muito bem alinhado. O que é um processo bem alinhado? O processo, assim, o uniforme, ele tem várias etapas até ficar pronto. Então, você primeiro vem a parte da sondagem, saber o que vai atender aquela empresa em termos de layout da empresa, em termos de que tipo de ambiente que os funcionários, os colaboradores vão usar aquele uniforme. Então, precisa saber se vai ter algodão na peça, se vai poder ter poliéster por causa da transpiração. Então, existe uma sondagem.
Depois disso, você tem que perceber se a empresa tem muitos funcionários, 100, 200, 300 funcionários, a gente vai ter desde a pessoa mais magrinha a mais gordinha. E a nossa modelagem tem que dar certo em tudo. Então, o processo de desenvolvimento da modelagem também é muito específico. E depois disso, na hora de você produzir de fato, tem várias etapas. Então, tem a etapa do bordado, tem a etapa do caseado, tem a etapa da costura, da separação, porque nós entregamos todos os nossos pedidos, a gente entrega personalizado, com o nome dos colaboradores. Isso facilita muito. Então, faz parte desse processo, essa distribuição, essa entrega bem organizada, para facilitar quem está recebendo do outro lado. Que legal. E por que você falou o mercado ele é feroz, ele é acirrado? Essa é uma fatia do mercado que realmente desponta interesse? O que faz esse mercado ser tão acirrado assim? Existe muita empresa de uniforme, muitas muito boas, muitas muito ruins. E aí a resistência na venda até você entendi. Se mostrar capaz e conta. ser uma empresa idônea. Então existe um processo aí de parceria, de confiança, de amadurecimento de relação. E pelo fato de todo mundo fazer praticamente as mesmas coisas, aí é onde fica a dificuldade, porque você tem que mostrar onde você é diferente daquilo que todo mundo é igual, né, nos modelos. Então é onde a gente tentou se destacar e com certeza conseguimos, entre a compra e a entrega, essa pontualidade. E como é que funciona, por exemplo, se a empresa tem lá, ela não tem um padrão, ela quer fazer um uniforme diferente, ela quer uma coisa bem para ela mesmo, como é que funciona isso? É uma delícia. Aí é ótimo. Aí tá maravilhoso. Sim, porque quando você pega uma empresa sem vícios do uniforme, que você pode montar uma linguagem dentro dessa empresa, é muito bacana. Porque você trabalha muito com as cores do logo da empresa, para detalhes do uniforme. Então, você pode criar uma linguagem visual. Então, recepcionistas com uma determinada cor, a enfermeira com uma outra cor, que o paciente entre no hospital e já rapidamente consiga... Exatamente. Então, o desenvolvimento desses uniformes por setores, quando a empresa está assim, prontinha para assimilar isso, é muito mais fácil, é muito mais legal, porque ela está aberta a essas sugestões. Novas ideias e tudo mais. Isso facilita e muito a empresa fazer essa leitura visual de quem é quem na empresa. Isso é muito bacana. E o mercado, de modo geral, está sofrendo aí está todo mundo com a mão no freio. Sim. Vocês sentem isso também ou o mercado de uniformes está diferenciado nesse aspecto? Olha, sem dúvida, como todos os setores nós sentimos, mas o que acontece de bom no uniforme, nós criamos parcerias muito fortes no uniforme, justamente porque são modelos desenvolvidos para as empresas, logotipos desenvolvidos, então faz com que as empresas fiquem conosco. Tá. Então, existem empresas de grande porte que, com crise ou não, tem que uniformizar os colaboradores. Entendi. Não tem como. Então, nós temos parceiros importantes que nos fazem passar por essa crise de um jeito mais sossegado. Menos traumático, né? Menos traumático, né? Porque sossegado acho difícil passar. Sossegado ninguém está. Menos traumático. E quais o tecido mais fácil para trabalhar, que vocês têm mais afinidade? Você está falando de poliéster, de algodão, como é que é essa relação? Tem uma frase que todos os clientes nos pedem e falam, nós queremos um tecido fresquinho que não amasse. Não existe. Não existe. Por quê? O tecido que dura muito do uniforme, ele tem a composição precisa ter muito poliéster. O poliéster não tem absorção de suor. O tecido que é agradável para ser usado tem que ter fio natural, fio de algodão, certo, que absorve o suor. Então, o que a gente tenta nos uniformes? Casar as duas composições. Então, normalmente a gente trabalha 50% poliéster, 50% algodão nas roupas, para que possa ter um meio termo. Então, num dia de muito calor, aquele algodão vai te ajudar e você vai passar o dia inteiro alinhado, porque o poliéster vai segurar e não vai deixar aquele uniforme amassado, né? Sim, mas tem
tecidos, depende muito do que a empresa quer disponibilizar naquela compra. Existe o tecido desde o mais barato, o mais comum, que é o Oxford, que todo mundo que faz o uniforme conhece, até tecidos mais nobres para uma outra proposta de uniformização. Eu ainda acho o linho, a cambraia de linho, fantástico, embora ele fique amarrotado, mas tem o seu charme. É porque é um fio bem natural, mas hoje em dia é raro, você não consegue e é caríssimo. O algodão, por incrível que pareça, a maior parte dos tecidos que as empresas de uniforme utilizam são tecidos importados da Ásia. E é impossível competir com esses tecidos. Não tem. Então, o que antes o algodão era um tecido simples, hoje está virando nobre. O simples agora é a viscose, é a microfibra, que vem de lá com aquele preço que ninguém consegue competir. Eu me lembro que na década de 90, quando o Collor abriu as exportações e escancarou, o que nós tivemos de empresa aqui na região de Americana quebrando, porque não dá para competir com o pessoal lá. É muito triste. Até hoje tem uma dificuldade muito grande. E assim, um diferencial, as nossas indústrias têxteis, eles conseguem nos dar um produto muito bom. Muito bom. Porém, ninguém mais quer pagar esse preço. Todo mundo quer pagar aquele 100% poliéster que vem de lá, que é literalmente 5 vezes menos do que os nossos. É um dó. A gente sentiu muito isso nessa época e a gente tem que se adaptar. Então, existem os orçamentos são muito voltados a adequar os tecidos e normalmente quem ganha nisso são os tecidos que vêm do Oriente. Sem dúvida nenhuma. Lamentável, mas fazer o quê? Faz parte. Isabelle, foi um prazer tê-la aqui, foi ótimo conhecer a tua empresa. Tenho certeza que o pessoal de casa também ficou tão satisfeito quanto eu, porque realmente é um universo diferente para a gente aqui. E volte outras vezes. Muito obrigada. Foi um prazer. Você de casa não sai daí, daqui a pouco eu tenho mais um convidado aqui no Papo Livre, que por acaso é o marido dela, que também é sócio dela, mas nós vamos falar de um outro assunto. O Marco está aqui, a gente fala com ele já já. Não sai daí.